Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hoje terminamos esta primeira carta de Pedro e Pedro vai trazer uma chamada de atenção bem importante para nós, bem importante para os seus leitores, e tem a ver com aquilo que muitas vezes se esconde por trás dos sofrimentos, que é Satanás. Okay? Nem todo o sofrimento que vem, obviamente, que é Satanás que o traz, mas embora muitas vezes não sendo ele a trazê-lo, sejam nós próprios ou circunstâncias à nossa volta, o que é facto é que ele lá estará para nos atiçar. Isso é uma garantia, porque o que ele quer ver é cristãos derrubados, ele quer ver é pessoas que se afirmam filhos de Deus, que são filhos de Deus, estejam completamente paralisados, inutilizados. E por isso Pedro vai lidar com isso agora, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sejam sóbrios e vigilantes. O vosso inimigo, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Primeira coisa, primeiro imperativo, sejam sóbrios e vigilantes. E isto é algo que tem-se repetido na carta. Pedro está sempre a chamar a atenção à sobriedade, à vigilância, a estar-se atento, a perceber-se a realidade que se está à volta, a haver uma intencionalidade na nossa presença nas coisas. Okay? Em que nós não simplesmente nos deixamos levar pelas coisas, em que nós simplesmente não reagimos às circunstâncias, às pressões, às dificuldades, aos sofrimentos, às tribulações, mas nós estamos atentos a elas. Okay? Não simplesmente nos deixamos levar, mas nós vigiamos. E isto porquê? Porque o nosso inimigo, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem devorar. Ele usa aqui a analogia do leão, de um predador, que anda à procura de presas para poder fazer vítimas. E é isto que o diabo quer fazer. E o diabo, embora não possa tirar um filho de Deus do seu lugar de salvação, não pode, ok? Embora o diabo não possa fazer coisas além daquilo que Deus permite, basta ver o exemplo de Jó, okay? O diabo não vai além dos limites que Deus coloca. A verdade é que nós não conhecemos os decretos de Deus, não sabemos qual é a sua vontade secreta, mas sabemos que deste lado da existência, pela vontade revelada de Deus pelas Escrituras, nós temos que lidar com um inimigo que está ávido por sangue, que está ávido para nos trazer o máximo possível de estragos. Ele foi vencido na cruz do Calvário, okay? Ele foi esmagado na sua cabeça, ele que é a serpente foi esmagado por Jesus na sua cabeça, e agora ele esperneia desesperado procurando causar o maior número possível de estragos no reino de Deus e na vida dos filhos de Deus. E isso é especialmente verdade no ministério pastoral. Nós apercebemos-nos disso de uma forma bem clara, bem evidente. Isso é especialmente verdade quando a igreja, quando uma igreja local, quando casais, quando cristãos individuais começam a tomar determinados passos intencionais na sua vida de crescer em amor a Deus, em amor ao próximo, de crescer na missão, de crescer no serviço, de crescer no compromisso com a igreja local, de crescer no pastoreio das famílias. Okay? Quando nós vemos homens a dar estes passos, quando nós vemos igrejas a assumir aquilo que são para ser, quando nós vemos plantações, quando nós vemos missões, quando nós vemos compromisso com o estudo teológico, quando nós vemos compromisso com discipulado e amizade mútua, verdadeira, um compromisso sério nesse sentido, nós começamos a ver o inimigo a se levantar. Okay? Nós começamos a ver o diabo a se levantar para devorar, para paralisar todas essas iniciativas. Porque essas iniciativas é a igreja a avançar contra os portões do inferno. E quando a igreja avança contra os portões do inferno não lhe resistem. E é isso que o diabo não quer. Okay? O diabo até pode estar indiferente em relação a pessoas que vão à igreja todo o santo domingo, cantam, louvam. O diabo tanto faz. Desde que as pessoas não comecem a assumir a postura que têm que assumir,
desde que as pessoas não se comecem a consagrar a Deus, a se dedicar ao próximo, às suas famílias, desde que as pessoas não façam isso, para o diabo está tudo bem. Está tudo bem. Por isso, o inimigo anda em derredor daqueles que começam a dar estes passos. Se tu tens começado a dar passos na tua vida e sofrimento tem vindo, pode ser por parte do diabo, ou ainda que não seja por parte do diabo, ele vai estar lá atrás a querer que tu caias. Okay? Por isso, versículo 9, resistam-lhe firmes na fé, certos que os vossos irmãos espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos vossos. Okay? Então, resistir. Resistir. É preciso resistir. Agora, resistir não é uma tarefa fácil. Tá? Isto não é tipo o exorcismo ou usar palavras para de repente o diabo vai embora. Okay? É uma resistência, como numa batalha, em que nós temos que permanecer. O inimigo vem sobre nós com os cavalos, com as lanças, e nós estamos lá na linha da frente com os escudos erguidos. A primeira linha tem que se manter. Okay? Então temos que resistir aos ataques do diabo. Temos que permanecer ali. Como é que fazemos isso? Ficando firmes na fé. E aqui isto remete-nos, por exemplo, para a armadura de Paulo. Que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Que o cristão deve vestir. Que o cristão deve empunhar o escudo da fé. E aqui Pedro traz outra vez a questão da fé. A fé é a forma como nós nos protegemos dos ataques do diabo. E o que é a fé? A fé não é só eu ter uma... Como é que se diz? Eu ter uma certa empolgação de que determinada coisa vai acontecer. Okay? Não. É uma firme certeza. Uma confiança plena. Uma confiança que se lança. E este é o ponto, ok? Que se atira para Deus, que confia completamente, que sabe que está ali por baixo. Okay? É eu me sentar aqui nesta cadeira, eu me julgar e saber que é uma cadeira. É certo. Quando nós fazemos isso, até fazemos conscientemente. Porquê? Porque sabemos que está lá. Tão simples quanto isto. Um ato simples, mas de total entrega. É isto a fé. Ok? É um ato de total entrega. Então, confiar plenamente que Deus está lá e nas suas promessas. Ok? Tudo aquilo que Deus promete. Por isso é que é importante, é fundamental nós conhecermos, estudarmos as promessas de Deus. Isto era algo em que os puritanos eram muito, muito, muito fortes. Nesse sentido, posso até indicar aqui um livro que é do Richard Baxter, em inglês, The Saints' Everlasting Rest, mas existe também em português, O Descanso Eterno dos Santos, e aponta muito para a eternidade e fala bastante das promessas de Deus. E não há como nós não nos entregarmos ao estudo das promessas de Deus, da eternidade, e a nossa alma não ganhar um oásis no meio do sofrimento, porque este é o ponto. Pedro fala aqui, pensem nos outros, e esta é a segunda forma de nós resistirmos aos ataques do diabo. Irmãos, lembrem-se ao outro como vocês que estão a sofrer. Okay? A tendência nossa é pensar que somos os únicos, a entrarmos numa roda cíclica e em espiral de autocomiseração. Okay? E isso é profundamente destrutivo. Isso leva-nos para caminhos de murmuração, leva-nos para caminhos de amargura, leva-nos para nós termos uma vida cada vez mais virada para nós mesmos, que só vai acentuar o sofrimento, vai nos fazer isolar, e isso por sua vez vai nos fazer aumentar ainda mais o facto de estarmos centrados em nós próprios, entrar em maior autocomiseração, maior tristeza, maior ansiedade, e cada vez mais vamos entrando nesta espiral descendente, onde o fim será a nossa sepultura. Então Pedro está aqui a dizer: pensem, há outras pessoas como vocês não são os únicos. Saiam desse lugar autocentrado. Saiam desse lugar de queixume. Okay? E lembrem-se aqui, por exemplo, de Elias. Okay? O profeta Elias, perseguido. Contexto, sofrimento uma vez mais. Contexto de sofrimento. Satanás trabalha muito por meio do sofrimento para destruir. Por um lado, Deus trabalha muito por meio do sofrimento para fazer o cristão florescer. O lado oposto também é verdadeiro. Porquê? Porque é a forma como nós lidamos com ele. Então o sofrimento pode ser altamente produtivo, quanto pode ser altamente destrutivo. Uma das duas coisas. A questão é, quem é que nós vamos ouvir? Vamos ouvir Deus ou vamos ouvir Satanás? Porque se ouvirmos Satanás, acabaremos paralisados. Okay? Então Elias, perseguido em sofrimento, ele pensa que está sozinho. E Deus tem que lhe relembrar: olha, como tu, há mais 7.000. Há mais 7.000
que não entraram no caminho da idolatria. Então, Elias, tu não és o único. Então, quando estiveres a sofrer, lembra-te, há outros que sofrem. E há outros que sofrem ainda mais. Há outros que sofrem ainda mais. E às vezes é bom nós nos lembrarmos do sofrimento dos outros. Para termos um choque de realidade. Quantas vezes já não achámos que o nosso mundinho estava a ruir completamente, ainda que seja uma situação grave. Mas sempre encontramos uma situação mais grave ainda, que quase nos faz ficar constrangidos e com vergonha daquilo que nós estamos, da forma como nós estamos a lidar com o nosso próprio sofrimento. Então lembrem-se, há outros que estão a passar por sofrimentos iguais a vocês. Lembrem-se, há outros irmãos que precisam das vossas orações. Há outros irmãos que precisam do vosso apoio, da vossa ajuda. Isto é extremamente importante para lidar com o sofrimento e até com a depressão. Ok? Anota isto aqui. Quando nós temos esta tendência de nos isolarmos, temos que fazer o contrário. Temos que fazer o contrário por via da compaixão e do serviço. Ok? Não é para ir para as festas, porque quem está nesse estado não consegue estar num ambiente com muita gente alegre e festivo, mas é para começar a ajudar as pessoas aqui e ali que estão em necessidade, começar a servir. Porquê? Porque aí nós vamos estar a amar o próximo. E estando a amar o próximo, nós estamos a fazer aquilo para o qual nós fomos designados por Deus. Fomos feitos para amar a Ele e fomos feitos para amar o próximo. Ao fazer isso, nós estamos a viver o propósito para o qual nós fomos feitos. Esse é o lugar da bem-aventurança, esse é o lugar da presença de Deus, esse é o lugar da bênção, esse é o lugar da felicidade. Ok? Então, vamos em direção aos outros. Vamos agarrar as promessas de Deus. Mais uma vez, estamos a sair para fora de nós. Estamos a olhar para Deus, para aquilo que Ele promete. E estamos a sair para fora de nós por meio de olhar para os outros e ir em direção aos outros. Versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e vos fundamentar. 4 coisas. Depois do sofrimento, vem a glória. Sempre. Com Deus, esta é a esperança. Okay? Então lembra-te, é temporário. Lembra-te, é uma fase. Quantas vezes em situações de sofrimento que nós já passámos lá no passado, agora nós olhamos para trás e dissemos, passou. Sempre passa. E ainda que dure toda esta vida, ainda que seja uma doença terminal que nos leva até à morte, passará, se nós formos filhos de Deus, passará assim que abrirmos os olhos do outro lado da existência. Para todo sempre. Então Deus nos restaurará, Deus nos confirmará, Deus vai nos fortalecer e Deus vai nos estabelecer. Vai nos firmar, calcar, enraizar. Para sempre. Para sempre. Na glória. Na plena alegria. Na plena paz. Na plena liberdade do pecado, onde não mais lidamos com culpa. Okay? Deus vai nos firmar em tudo isso. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Louvor. Louva a Deus. Louva a Deus por aquilo que te espera. Vais ver que o louvor vai-te fazer afirmar aquilo que te espera, que são as promessas. Vai-te fazer afirmar os atributos de Deus que alimentam a tua fé. Vai-te fazer lembrar de tudo o que Deus já tem feito por ti, porque muitas vezes há louvores associados a memórias do passado em ações de Deus na nossa história. Então louva a Deus, isso vai alimentar a tua fé, vai aliviar o teu sofrimento. Louva a Deus por aquilo também que vais receber lá à frente. E Pedro conclui, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes na graça. Mais uma vez, um chamado à firmeza, a permanecer, a resistir até ao sangue. Aquela que se encontra na Babilónia, isto é, possivelmente a igreja de Roma, porque Roma, a Babilónia, todo o conjunto de valores e de sistema social imoral contra Deus. Então, aquela que se encontra na Babilónia também eleita, manda saudações, o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Pedro termina desejando paz. E é assim que eu termino também. Desejo-te a paz de Deus. Desejo-te a paz de Deus no meio das tribulações que estás a viver, no meio do sofrimento. Satanás pode estar a querer neste momento se levantar de uma forma extraordinária contra ti, contra a tua vida. Faz isto aqui. Se for preciso, ouve novamente este momento com a palavra. É curto, mas eu acho que tem aqui coisas essenciais para tu trabalhares e poderes lutar, resistir firme contra o diabo. Deus te abençoe e até amanhã.